Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro, um Pod Carro muito especial, nesse comecinho de ano, né, de 25, que vai ser um ano de muita vitória e de muita coisas, de novidades, né, que nós vamos trazer aqui no Pod Carro. E a primeira novidade que eu vou trazer aqui é minha irmã, Fernanda Barcelos. Bom, vocês podem estar imaginando assim, não tinha ninguém para convidar, convidou a irmã dele, não. Eu também tô pensando isso. Esse podcast, eu tô armando ele há muito tempo. Agora, graças a Deus, consegui encaixar, porque assim, a minha irmãzinha, Fernanda, ela cuida da nossa loja, da Electric, por isso que nós estamos os dois aqui de Electric, né? Não combinamos, mas estamos de Electric aqui, porque é aonde ela vive o dia a dia dela, e o dia a dia dela é carro. Então, nem sempre foi assim, começou lá atrás, quando eu era bem mais novinha, né? Ficava ali na loja, tal, ajudava, brincava. Mas depois foi trabalhar com outras coisas e agora voltou. A Fernanda, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte que ela cuida da parte financeira, administrativa, mas ela também atende, também fala sobre os carros. E eu me orgulho muito porque ela tem evoluído muito rápido em aprender sobre carro. Você que quer ser atendido por uma mulher que entende de carro, venha até a Electric Morumbi, Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, número 839. Então, eu já vou começar com uma pergunta muito legal, que é uma pergunta... Hoje, você pode-se dizer que você consegue entender partes do carro que antes você não entendia? Você acha que vai um pouco no instinto mesmo? Você teve que estudar? Como é que foi isso? Foi natural? Não, acho que tá um pouquinho no sangue também, né? É verdade. Vem um pouquinho do boa sangue. Boa de kart, hein? Anda de boa de kart também, tá? Dou um trabalhinho aqui pro Clever Electric. Mas eu acho que tá um pouquinho no sangue, né? A família toda gosta de carro. Então, tem a questão do sangue, mas tem a questão de querer aprender. Porque quando eu voltei, né? Quando eu retornei, tinha esquecido tudo de carro. Então, muita coisa precisei aprender e buscar. E só que no dia a dia que você vai entendendo, aprendendo, vendo a necessidade de cada carro, né? E hoje, por exemplo, com todos esses carros elétricos, tudo, a gente sabe Sim. todas essas novidades. Cada dia eu fico impressionada com a tecnologia que tá vindo rápida, né, Fê? A cada dia. Hoje a gente atendeu um Volvo hoje, né, 2000 e a gente fala que é 2000 e amanhã, né, que é muito recente. E aí eu não sabia ligar o carro. Eu falei, eu não tenho botão pra ligar aqui o carro. Eu falei, como é que liga esse carro? Tem que saber. É só entrar com a chave. Ele já tava ligado. Porque é elétrico. Elétrico. E aí, é só entrar com a chave, ele liga, entendeu? E aí ele tá ativo. Não é, na verdade, não é liga, né? Ele tá ativo. Ele tá ativo. E aí, só que ele não faz barulho. Aí, como é que faz? Como é que sabe que tá ligado se não tem que apertar um botão? Se esquecer a chave, não vai andar. Se você entrou com a chave, vai andar. E aí, e pra desligar o carro? Se eu entrei, não precisou ligar nenhum botão. A gente tem um costume, né, de pensar que você tem que ligar, você tem que dar partida, você tem que desligar. E agora as coisas mudaram. Não, pelo menos um botãozinho ali tinha que ter, né? Aí eu liguei assim, não tem nada. Eu percebi que o painel ligou na hora que eu entrei. Ok, aí na hora de sair, como é que desliga? Só abrir a porta do carro. Isso. Tá, E se você parar para analisar, é muito hoje, com essa praticidade eletrônica e de computador que a gente tem, é muito simples, gente. Vamos deixar isso aqui mais fácil. Ó, chegou, abriu a porta, carro é elétrico, não precisa ligar. Então, se tiver com a chave, é porque a pessoa quer sair. Então, é muito intuitivo, né? Intuitivo. Você bate a porta, já tem alguns carros que eram assim, né? Vários carros, você vai lá, ele não desliga. Você desliga ele ainda fica o painel aceso, ele te deixa uma luz de cortesia, ele só fecha a hora que você bate a porta, só apaga tudo. Ou não, tem uns que ainda fica 3, 4, 5 minutos, você ainda fica... Será que vai apagar? Vou ficar olhando ver se vai apagar. Não saio daqui enquanto não apagar. Essa bateria vai acabar. Então, no começo, a gente ainda fica um pouco desconfiado, mas depois a gente acostuma com a modernidade, né? Sim. E me diz uma coisa, que hoje tá atendendo muito BYD, muito, né? Tá vendendo demais, né? Sim, o BYD. Haval, né? Haval, né? Que inclusive a gente tem uma aqui próxima, o pessoal já vem aqui, compra ali, já vem aqui. Enfim,
Hoje são os carros que mais estão... Porque assim, ó, gente, tô ficando pra trás. Eu trouxe ela aqui pra aprender com vocês que eu tô ficando pra trás. Agora. Porque eu tô um pouco afastado da loja e ela tá muito mais à frente. Então, né, fui querer virar piloto, enfim. Então, agora tem que cuidar de outras coisas. E graças a Deus, achei aqui uma substituta à altura pra ficar aí. Eu fiquei a linha de frente aí, sei lá, 20 e poucos anos. E agora, espero que você fique 50 e poucos anos. Mas tá, carro elétrico, legal, um bom papo. Inclusive, acho que nós vamos trazer um rapaz aqui, que ele é diretor de marketing, trabalha com a parte de mídias da BYD. Da BYD? Ele quer vir Legal. defender, porque a gente fez um tema aqui falando de combustão. Então, a gente meteu o pau no carro elétrico. Eu falei, ele vai vir ainda? E ele quer vir defender. Então, primeiro eu vou trazer ele, vou falar sobre o carro elétrico, quais os benefícios, lógico que tem muito benefício, lógico que tem muita coisa. Muita gente tem medo, né? Que é do os novo, boatos, né? os boatos são, você vai ver quantos BYD vão estar por aí na esquina. Quem não escutou isso? Porque vai parar a bateria. Novo. Mas o que é legal? Vou trazer ele e depois eu vou trazer ele pra combater com o cara que é o cara do combustão. Aí eu vou pôr dois à altura pra debater. Então nós vamos fazer isso aqui no Pó de Carro também, galera. Não percam. Mas tá. E aí, o que hoje, efetivamente, a gente pode fazer numa loja como a nossa, que sempre mexeu com som e acessórios? Imagino que é muito difícil, mas o que a gente pode fazer num carro elétrico? Como é que é isso? Carro elétrico, não vamos falar nem de híbrido. O cara chega, o carro elétrico, ele faz o quê? Ele pede o quê? Como é que é? Bom, ele não quer fazer nada, né? A gente que sai vendendo. Não, mas ele vem aqui por alguma coisa. Vem mais por película, né? Porque carro elétrico não tem muito o que você... Por exemplo... Na verdade, tem. O Raval, ele tem um som que não é muito bom. Todos os clientes de Raval, eles reclamam aqui muito do som, da acústica do som, que não é legal. Então, eles costumam dar o upgrade, colocar uma caixa amplificada, um kit de 2 vias melhor, né? E melhorar os alto-falantes. Ali a qualidade do som, do grave. Faz um isolamento acústico, às vezes. Isso, exatamente. Legal. E cuidar da pintura, né? Você faz uma vitrificação, um polimento, uma vitrificação, coloca um PPF para proteger a pintura. Por exemplo, um carro de 300, 400 mil aí, pegar uma pedrinha, não vale a pena você arriscar tirar a originalidade do carro, perder o valor. Ou pintar, ou uma peça que seja... perder E esses carros eu percebo que é uma tinta muito exótica, né? Eu vejo carros ali... A cor é diferente, né? Uma cor diferente. Então, olha a importância de você aplicar um PPF, né? Porque você pintou uma peça daquela, acabou. Você desvalorizou o carro inteiro, o carro já não iguala. E o PPF, ele é para valorizar, né? O mercado diz que valoriza até 30%. Porque se você tem PPF no seu carro, para quem não sabe, gente, é uma película de proteção transparente, né, que você coloca no carro, como se fosse a gente proteger o nosso celular, né? É uma película. Uma película mesmo transparente, que vai proteger de leves arranhões. Vários clientes nossos que vêm para fazer uma funilaria, porque bateu o carro, mas tinha o PPF que ele tinha colocado. Inclusive, semana passada a gente fez isso numa Q5. Ele bateu o carro, a mulher dele bateu o carro, e aí tinha o PPF na traseira. Só que quando tirou o PPF... nada, zerado. Esse cara fica feliz, hein? Esse ficou feliz. Na hora que ele comprou, ele não ficou muito. Na hora porque não é barato, gente. Não é barato. Quando eu falo, tem pessoas que se assustam com o valor. Mas se você for ver pelo benefício que ele traz a longo prazo, é muito importante. Inclusive lá fora... E proteger seu bem, né? Eu tive lá fora, tive na Expel, lá nos Estados Unidos, no Texas, e eles... lá os carros... já coloca PPF na concessionária. E os que saem vão direto para a loja, vão direto para a Expel. Inclusive, a Expel tem as lojas próprias lá e eles fazem a película, o PPF. Então, eles têm uma linha de produção lá. Não são só carros de luxo que fazem, são todos os carros que todo mundo quer fazer. Porque percebeu que, exatamente, porque o comércio dele é muito mais valorizado quando tem PPF, né? E se tem PPF, geralmente, também tem uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Geralmente... se coloca quando o carro é novo. Se ainda tá com o PPF é porque não foi pintado. Nunca foi pintado, exatamente. Nunca foi pintado. E se foi pintado, a pintura tá boa por baixo de qualquer jeito. Sim. Então, assim, é só benefício, então faz muita coisa. Tá, PPF. A gente parou um pouco no PPF porque eu acho que
é uma coisa muito importante, Tá se muito faz em alta, muito, né? Faz muito. E muita gente não conhece. É. Precisa conhecer, né? Então, a película, para falar um pouquinho da película, é uma película regenerativa, né? Regenerativa. Então, ela, no sol ou com água quente, ela... Com calor, ela regenera. Por exemplo, um arranhãozinho. Você vai lá com calor ou água quente, igual o Kleber falou, um secadorzinho, ela regenera. Então, e ela sempre mantém o brilho do carro. Legal. Mas por que teve que arrancar Fora que esse mulheres bateu? que não gostam de lavar o carro, igual eu também, não gosto de parar para lavar o carro, vai manter sempre o carro limpo. Uma aguinha que joga ali, pronto, bateu, porque tem autorrepelência, né? Então, o carro sempre vai estar limpo. E Fê, e por que essa mulher que bateu o carro, por que teve que arrancar? Por que não regenerou? Só pra galera entender. Ah, sim, entendi. Porque ele se regenera em superficiais, né? Riscos superficiais. Por exemplo, alguém foi ali, passou uma chave na maldade, ou ralou em algum cantinho, isso regenera. Agora, ela bateu mesmo o carro, ela saiu arranhando o carro na parede. Então, eu perguntei por quê? Porque eu sinto que tem casos que teria até amassado se não fosse o PPF, né? Parece que não amassa, né? Amassa. Porque você arranca ali... Eu não sei se é Deus também protegendo, né? Mas muito bom. E dá um conteúdo muito legal. Quando você arranca ali, o negócio tá lisinho, bonitinho e tal. É impressionante. É muito legal. Então acompanha aí, galera, a Electric Morumbi no Instagram, @Electric Morumbi. Vocês já vão ver todos esses lances aí acontecendo. Tá, PPF. E faz muita estética também, por exemplo, polimento, vitrificação, Sim. higienização interna. Uma coisa que é legal falar... Porque os coros são claros, né? A maioria dos carros BYD, eles têm o couro é claro. Então, para você fazer um coat de banco de couro, para se você tem criança ou tal. O que é o coat do banco de couro? É uma proteção, né? É uma proteção como se fosse uma vitrificação pro couro, né? Então... Se cair água sujeira... Eu vi até um vídeo de um cara que jogou vinho e falou, meu Deus do céu, no couro branco. Aí a hora ele passou assim, ai, que gostoso. Sim, exatamente isso. Protege mesmo, eu vejo aqui a gente fazendo bastante teste. Sim, legal. Protege bastante. E dá para passar no couro, aí, por exemplo... tem os coats de plástico, de pneu, que protege. Porque o plástico, com o tempo, lavando tal, essas águas de reuso, que tem tudo por aí, vai ficando esbranquiçado, né? Então, tem o coat de plástico para nunca ficar, para revitalizar, né? Para proteger. Sei lá, durações tem de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, sempre vai manter o plástico sempre novo. Legal. Né? E tem coach pra tudo hoje, né? Coach pra pneu, pra vidro. O vidro é bem interessante, né? Porque a gente percebe no carro ali, com 2, 3 anos no máximo, já tá todo manchadinho por causa das chuvas, que as chuvas hoje são muito ácidas, né? Então, a gente fala chuva ácida. Nossa, onde eu vou pegar chuva ácida? Não, todo dia chove ácido, né? Então... Vai ficando ali, você só deixou o carro molhado da chuva, já mancha o vidro, e isso protege mesmo. Fora a hidrorrepelência, que fica muito legal, que você joga água, a água escorre, fica aquela sujeira água não gruda, né? Sim. Então, muito legal. Tá, e aí... Pô, então faz muita coisa. Muita coisa. Não, e tem o que mais faz também, fora o PPF, película antivandalismo, né, tal, que hoje tá super em alta a película antivandalismo. Eu acho que, na verdade, super em alta e também mais acessível para as pessoas, né? A gente coloca bastante o Streaming Box, porque o BYD ou o Haval, eles vêm com CarPlay, só que CarPlay e Android Auto, né, com fio. Então, para você colocar sem fio e até para você tornar sua multimídia Android. Então, para você baixar Netflix, YouTube, todos então, os streamings, essas né? multimídias que vêm, elas não são completas. E aí, não são completas. Elas têm lá um CarPlay, talvez, né? Mas ela não tem roda vídeo. Não roda vídeo, não tem, por exemplo, meu filho quer assistir YouTube. Não tem como. Não, ela não é Android.
Então, existe o Streaming Box, que coloca lá no USBzinho do carro. Não corta nada, não fura nada, só pluga, acabou. Plugou, pronto. Só que existe esses que vendem aí na internet, que o pessoal traz aqui. A gente até tentou. Não, teve um cliente que trouxe, nossa, paguei, sei lá, R$200. Eu falei, moço, eu vou comprar, porque R$200 eu vou vender igual água, né? Mas aí, gente, ele saiu, voltou, ele pediu pra tirar. Falou, não funciona. É muito ruim, é muito ruim. A gente até tentou vender uns mais baratos, só que não funciona. Não é papo de vendedor. O legal, e aqui a gente não chamou nem pra fazer comercial, não, mas é que vai pra esse lado mesmo, não tem jeito. Mas o legal de lojas como a nossa aqui é que realmente a gente não quer ter dor de cabeça. E não quer ter retorno. A gente quer ter o cara voltando aqui pra fazer mais. Pra fazer mais coisas, Exatamente. Porque ele gostou. Por exemplo, nós não trabalhamos com películas de má qualidade. Películas que o pessoal chama de película comum. Nós trabalhamos só com a parte da profissional, com garantia permanente pro resto da vida. Eu acho que nós somos uma das poucas lojas, talvez a única, porque eu não lembro de ninguém. Eu acho que ninguém é doido, né? Só o Kleber que dá garantia permanente no Isso foi eu que criei, gente. Isso fui eu que criei. Porque eu falei assim, eu fiquei 10 anos com esse carro, essa película tá igual quando eu coloquei. E eu não trabalho com a outra que é ruim. Então eu falei assim, na minha loja, só parte já da película que é garantia pro resto da vida. Porque se acontecer depois de 5 anos do cara falar, clareou, eu quero trocar pra ele com um gosto, que eu falo, essa marca que eu não trabalho mais. Então eu só trabalho com películas que realmente eu possa garantir essa garantia permanente. E graças a Deus a gente não tem. Tem retorno? Não. Você pode falar, se tiver aqui... Não tem. Se tivesse eu ia falar. Mas eu tô até tentando puxar aqui na memória, mas não tem. Aconteceu uma vez... Voltou porque ficou roxo. Não, uma vez aconteceu, pra não falar que eu tô mentindo, uma vez, um cara ficou muito tempo com o carro. Nem sei, porque, tipo assim, a gente tem 20... a loja desde 1997, esse cara voltou depois, falou, garantia é permanente? Eu falei, ele falou, vou na sua loja amanhã. Ele veio. Aonde o vidro fica aqui, né? E aí tem a borrachinha do vidro. Então o vidro entra pra dentro. Sim. Na onde ele entra pra dentro, cara, tinha tido um leve clareamento pra baixo, que a película clareou, mas assim, muito pouco. E ele falou assim, tá vendo? Aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro. Eu falei, põe pra dentro, vou trocar. Então, assim, mas eu troquei com gosto, tinha porque eu falei 10 assim... 10 anos. Sei lá, nem perguntei, porque eu olhei, e a gente tem um selo nosso, com o nosso nome ali, que a gente como se fosse nossa assinatura. É meu logo? Fui eu que apliquei? Acabou, não vou perguntar nem quando que foi. Mas, enfim, então, a gente falou aqui de muita coisa que dá para se colocar num carro elétrico. Então, assim, o que eu chego à conclusão é que não é que... o pessoal fala, não dá para fazer nada no carro elétrico. Não dá para fazer aquelas loucuras que a gente fazia antigamente. E é muito mais gostoso trabalhar hoje. Você tem que se inovar hoje, né? Porque... com esses carros elétricos, e hoje a tecnologia, você quer estar presente. O seu filho, ele quer assistir em casa, Netflix, quer assistir no carro, quer assistir em qualquer lugar onde ele estiver, ele quer assistir. Então... Sim, fora o entretenimento que tem, fora a segurança, né, de você ter o GPS, todo mundo já sabe disso, mas o GPS, o Waze, o CarPlay... Eu não saio de casa sem o Waze, então... Não tem como, eu não consigo. A Fernanda usa o Waze pra ir no banheiro. Não, de verdade, mas é de verdade, não é mentira. Mas legal. Então, assim, a gente chega à conclusão que realmente o mercado mudou, né? Por quê? Porque os carros mudaram, o mercado mudou. E hoje eu tava comentando com um amigo que, hoje tá muito mais fácil trabalhar do que antigamente. Por quê? Porque nós só trabalhamos com coisas de qualidade. Você acabou de falar aí, só plug and play, coisas plug and play, que não mexa na originalidade do carro, que melhore aquilo que já vem bom, né? Que protege o carro, que dá segurança, que dá entretenimento. Então, assim, é muito mais gostoso do que antigamente. A gente tinha que corrigir muitas falhas das montadoras, né? Sim. O som era muito ruim. Então, assim, a gente tinha que realmente fazer muito som. Hoje, não. E tem produtos, por exemplo, hoje a gente coloca uma caixa amplificada no carro, uma Nakamichi, uma JBL, a gente não fura nada, não corta nada, vai debaixo do banco e ela dá um grave, como eu tinha que fazer, às vezes, 2 de 12 no porta-mala antigamente, para ter aquela sensação de grave. Não para escutar alto, mas para escutar baixo, com qualidade. E entendeu? Ocupava todo o porta-mala. Que é o perfil do nosso cliente, né? Nosso perfil
de cliente é justamente aquele cara que quer um som de qualidade, quer escutar baixo, vidro fechado, não quer fazer bagunça, não quer incomodar ninguém. Mas gosta de um som muito bom. E quando aumenta, tem ali um som também que vai dar uma qualidade legal. Muito bom. E me diz uma coisa, aí beleza, aí você pegou a manha aí o que eu levei na cabeça não tá escrito. Porque assim, praticamente a Fernanda eu tive que, por uma série de fatores da minha vida, tive que falei, ó, cuida aí que eu tô... Assim? Aí eu falei assim, ai meu Deus, mas é isso. E lógico, tivemos outras pessoas, a gente tem uma equipe muito boa. Dona G, né, também. Tem a minha mãe, a Dona G, que inclusive... ela é o general, a gente chama ela de general. Ela é o general para trabalhar aqui. Você tem que realmente ser muito correto, muito certo. Nós somos uma empresa familiar, né? Onde nós trazemos aqui muitas pessoas. E o que é legal, né? Que eu acho que você pegou, que é o conceito da loja, de não fazer aquilo que você não gostaria de que fosse para você, com a gente. Então a gente fala. Quantas vezes eu já vi você falando, isso aí não fica bom. Não. E você vai perder a venda. Você vai perder a venda. Não é nem pro funcionário, pro cliente mesmo. Isso não fica bom. Isso não é legal. Isso aqui é mais barato, mas olha, já tô te avisando, não sei. Vamos tentar. E não sei o quê. Então, isso é um conceito da loja, né? Porque a gente não quer o dinheiro do cliente, a gente quer o cliente. O cliente. Né? Então isso serve para todos os ramos. É o sonho do cliente, né? E ele quer o negócio funcionando perfeitamente. Então, não adianta eu vender pelo dinheiro. Não, eu quero que o cliente saia daqui satisfeitíssimo, que o cliente saia daqui falando para outras pessoas e, sabe, realizar o sonho do cliente, né? Fê, e o legal é assim, então você comprova, né, depois de tudo isso, depois de ter duvidado da própria capacidade, né? Até hoje. Eu sei que às vezes você fica ali um pouco inseguro, mas você manda super bem no atendimento, e tem pessoas para apoiar, mas... volta aquela coisa, né, de o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Onde ela quiser. Se você falasse outra coisa... Olha, mulheres... O lugar da mulher é onde ela quiser. E eu fico muito orgulhoso, porque eu acho realmente... E eu tinha um sonho, sabia? Que você assumisse a loja. Porque eu acho legal uma mulher atender e falar de carro. Eu tenho essa impressão que, por exemplo, quando chega... uma mulher com marido aqui, eu acho que ela se sente mais confortável de ter uma mulher, porque assim, a gente paga pelos ruins também, às vezes, né? Porque tem tanta loja aí picareta, tantas lojas que fazem tantas coisas ruins, e quando a pessoa vê uma mulher, não que toda mulher seja honesta, né? Sim. Mas ela se sente mais acolhida, ela acha que ela não vai ser passada pra trás, porque a mulher não entende de carro, a mulher não sabe. Se o cara falar que A é X, ela vai falar ok. Mulher não entende de carro. Depende. Tem umas aí que tá entendendo muito. Até demais, né? Assim, e tem que entender mesmo, tem que, sabe... chutar a bunda desses homens aí, sabe? Tá certo. Não, eu acho que é isso. É realmente você tomar o seu lugar e não querer ser melhor que o homem, né? E a equipe toda aqui é só homem. Só homens. Então... E comandada por mulheres, que diz que é legal. Por isso que eu falo. Porque, não é fácil. Não é fácil. E você e minha mãe têm cuidado muito bem de todos os homens que trabalham, tudo com muito respeito. O que é legal que eu acho também, né, Fê? Porque quando a gente fala de mulher que atende, que vende, que faz e que comanda, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras, porque você, como mulher, vê coisas que o homem não vê. Então, por exemplo, um banheiro limpo, uma coisa para atender, essas coisas, às vezes os homens, eles são mais práticos, né? Os homens são mais práticos. Então, a mulher gosta da coisa tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo legal. Então, isso ajuda também em todos os segmentos, eu acho. Mulher é muito bom para isso. E eu tenho certeza que você só vai melhorar daqui para frente, só vai ficar cada vez melhor. Tomara. E o povo que vier aqui até a loja... para que você que não é de São Paulo, que está assistindo a gente aí pela televisão, nós estamos na Guilherme Drummond Vilares, no Morumbi, porém, você
vai ter aí experiências de lojas com mulheres que com certeza não duvidem delas. Não duvidem. Não duvidem. Não duvidem. Podem nunca. ir, não fiquem com medo, porque elas estão dando sabem do que estão falando. um show. Você imaginou lá atrás, assim, em algum momento, que você... Porque assim, eu imagino hoje, você trabalha com carro, você gosta de carro, tudo, mas você tem lá o seu carrinho com a sua multimídia, com o seu negócio. Sim. Mas você imaginou que você ia chegar a esse ponto de, pô, respirar carro? Você imaginou alguma hora que isso seria uma possibilidade? Ou Não. Nem quando a gente trabalhava lá atrás, assim, não imaginava. E assim, uma surpresa, porque é tão gostoso, né? tão gratificante trabalhar com carro. A gente aprende todos os dias. E tanta coisa que dá pra fazer, igual a gente comentou aqui, né? Mas não imaginava que o meu futuro iria ser carro. Apesar que, assim, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a parte que você manda muito bem, que é a parte financeira, né? A parte administrativa, Também. financeira. Você fez administração. Sim, fiz Você fez gestão administração. financeira, administração. E hoje tem a ABC. Fala um pouquinho aí, aproveita pra gente falar da ABC, que a gente vai falar no próximo bloco. Então, a gente tem eu tenho uma empresa de terceirização financeira, né? Porque, não sei, eu acho que o Kleber já deve ter comentado que há muito tempo a gente passou por situações difíceis, né, tal. Que legal você comentar isso, muito Exatamente, passou por uma situação difícil. E assim, eu era muito novinha, eu não podia ajudar quanto a isso, né? E eu sei o quanto é difícil quando uma empresa tá passando por dificuldades, porque isso atrapalha em casa, atrapalha com a família, o empresário, ele não tem cabeça, né? A gente sabe muito disso, então... São perfis. Exatamente. E por exemplo, eu sou um cara muito bom de venda. Eu vou pra cima, eu vendo, tal, não sei o quê. Se a conta vai fechar... Se tá tendo lucro, né? Se a conta vai fechar, eu não sei. Vai vender, eu vou vender. A gente briga, fica nos bastidores com isso, tá? Mas... e aí, eu decidi criar essa empresa de terceirização financeira... porque, igual você, o Kleber, ele vende, mas ele não sabe fazer a gestão financeira. Não, e a gestão financeira, é fazer o financeiro de verdade, né? Então, porque a empresa precisa entender, precisa saber o que realmente ela tá passando, se ela realmente tá tendo lucro, se não tá. Porque às vezes você pode estar com números muito bons ali de... vendemos tanto, tal. Não é só que no fim, não tá ganhando dinheiro. Exatamente. Né? A gente costuma falar que faturamento não é lucro, né? Não adianta eu vender, 200, 300 mil. Ok, mas quanto que você gastou? Quanto que você... o que você teve de custo? Né? Então, ter essa mentalidade... E o empresário, ele não consegue mesmo fazer tudo. Porque a empresa, você tem que ser o marketing, você tem que ser o comercial, você tem que ser, né? Então... Primeiro vamos fazer dar certo, vamos ver se a conta fecha. Aquela conta de padaria, né? Mas é isso. E é mais para ajudar mesmo o empresário a entender a empresa e ver como que ela... Tá realmente. Como ela tá realmente na prática. Porque às vezes a gente mascara as coisas, né? Legal. Então nós demos um briefingzinho do que nós vamos falar no segundo bloco aqui. Vamos falar de muitas outras coisas também. Não saiam daí, já voltamos depois dos comerciais. E pode carro, não fala só de carro também, fala de outras coisas, mas tudo gira em torno de carro. Vamos lá. Estamos de volta para o nosso Pod Carro. Estamos falando aqui com a Fernanda Barcelos. Fernanda, que é minha irmã de coração, de sangue. E é um orgulho, vocês viram aí no primeiro bloco, que era um orgulho para mim, porque vem fazendo um trabalho sensacional, não só na área que ela
de praxe para ela ali, que é a área que ela atua, que ela desenrola mesmo, que é a parte financeira, mas na parte de carro, cuidando de vendas, de acessórios, de tudo, né? De toda a parte estética, acessórios, películas, som. Então, assim, aprendeu tudo isso, aprendeu, como diz aqui, aprendeu na marra, mas está, assim, fazendo um trabalho sensacional e que orgulha não só a mim, mas todos os clientes que vêm aqui, elogiam, enfim. Mas nós estávamos falando da parte financeira. Parte financeira. Tá. E aí, beleza, aí vocês criaram a BC. BC Financeira. BC isso. Financeira. BC Consultoria Financeira. Né? BC Consultoria Financeira. E beleza, hoje você coloca em prática o que a BC faz aqui na Electric, não só na Electric Morumbi, mas em outras áreas que a gente atua, que a gente tem equipe de corrida, tem a funilaria e pintura, tem uma área que é um complexo automotivo, e você cuida de toda essa parte. Tá, e aí você também atua em outras áreas que não sejam em automotivo? Como é que é? Sim, a gente tem dentistas, a gente tem agro. Às vezes um serviço deles é 100 mil que eles cobram. Certo. Só que o que gasta pra fazer isso, então tem que Se ter não fizer um controle financeiro. Exatamente, de e eu acho que tudo. tudo, né? A maioria das empresas chegam pra gente com alguma dificuldade, né? Eu tô passando por alguma dificuldade e tal. Porque geralmente, fazendo um adendo aqui, as pessoas te chamam porque, pô, tenho uma empresa, eu tô ganhando dinheiro, mas cadê o dinheiro? Exatamente, é sempre isso. Né? Ou quando já tá ali, eu não tô conseguindo pagar as contas, né? Alguns também são bem assim, ó, não tô conseguindo pagar, já tem imposto atrasado, um monte de coisa atrasado e tal, mas tudo tem solução, tá? Com a ABC, tá? Tudo tem solução. Vocês implantam gestão para poder ter os dados, os números, ou vocês ficam lá? Como é que é isso? Não, é remoto, né? Porque, por exemplo, agro é interior de São Paulo. Dentista é centro de São Paulo. A gente tem cliente na Bahia. Então, é mais remoto essa questão. Só que todo o controle é por sistema. Então, e é junto com o empresário. É sempre junto com o empresário. É sempre ele dando aval E vocês fazem o que exatamente? Vocês dão uma orientação financeira? Ou vocês cuidam da Não, gestão? A gente cuida da gestão, porque a gente faz todo o trabalho que ninguém quer fazer, né? A gente faz todo o trabalho operacional do financeiro, que é lançamento de contas a pagar, contas a receber, Caramba, nota fiscal. É muita coisa, viu? Não, eu sei que pra gente... Chega mastigado. Sei que pra gente você faz. Eu quero saber... Para as outras empresas... Não, as outras empresas. Que vocês conseguem remotamente cuidar de tudo isso. Tudo isso. Entendi. Tudo isso. E contas a pagar, receber, nota fiscal, cobrança. Então, toda a parte financeira, toda a parte chata, que eu sei que é chato. Mas a gente ama... Ô Fê, mas o que você... atribui às pessoas recorrerem a vocês e não contratarem funcionários para fazer isso presencialmente, tal. A terceirização, ela vem crescendo muito porque você não tem um contrato, não é CLT. Então, por exemplo, a terceirização não fica doente, não falta, não tira férias, não isso aí, não vai cobrar o trabalhista, não vai entrar... Você não tem uma ligação. Não vai processar. Então, e assim, às vezes o valor é muito mais baixo do que você pagar um salário para um funcionário que não vai fazer aquilo. Que não vai fazer igual. Não vai fazer tudo igual aquilo. A gente faz, porque não só a parte... operacional do financeiro, mas também toda a parte analítica. A gente chega com análise financeira, com todos os gráficos, tudo. Fala aí um telefone, se a pessoa quiser entrar em contato. 94337-8237. 11, DDD Legal, 11. legal. Essa parte financeira é uma parte que era o meu calcanhar de Aquiles. E é o coração, né? É o calcanhar de Aquiles. Porque assim... A loja sempre foi muito movimentada, tô falando quando eu era só a loja, né? Então, era muito movimentada, a gente chegou a ter 6 lojas,
E, enfim, você chegou a fazer tanta coisa. Acho que você falou uma partezinha muito interessante aí no começo do podcast, que a gente chegou a passar por uma dificuldade financeira muito grande. E a Fernanda passou junto com a gente, ainda era muito novinha, mas que a gente deu a volta por cima. Mas, mesmo assim, eu ainda bati cabeça por muito tempo, até eu entender, até você vir e falar, não, é o financeiro. E aí você vê como Deus trabalha, como Deus age na nossa vida, porque aí ela foi, aprendeu lá fora, veio, implantou e, graças a Deus, hoje a gente pode ter um controle financeiro. Não que as coisas estejam boas, mas as que a gente sabe como gente sabe exatamente como tá. Então isso dá uma... Você não toma decisões no escuro, você toma decisões exatas ali, E né? isso vai ajudando cada vez mais a gente progredir, né? Realmente a gente fala muito de progresso, da gente ter essa evolução como profissional, né? Mas se você não olhar o financeiro, esquece, né? Você pode ter a melhor loja do mundo, melhor empresa do mundo, mas se você não cuidar do financeiro, e eu digo, não é só cuidar de olhar, tá tendo dinheiro, tá pagando as contas, tá sobrando, porque às vezes tá sobrando muito, só que se você não olhar, por exemplo, e é uma coisa que a gente deve se falar muito, será que realmente todos os impostos estão sendo pagos da forma certa, correta, e, enfim, cruzar dados para entender, porque às vezes você acha que tá ganhando dinheiro, você ganha até dinheiro por 2, 3 anos, e depois vem a paulada. A conta sempre chega, é o que eu falo, a conta sempre chega. Então é importante, muito importante isso, talvez tão importante quanto o operacional, a venda. Não, eu acho que tudo é importante, porque não tem financeiro se você não tem venda, se não entra o dinheiro. Geralmente o financeiro briga com venda pra caramba, mas tudo bem. Você vê que até nós dois deu uma levantada igualzinho aqui. Muito. Mas muito interessante. Fê, eu queria falar um pouquinho, encerrando essa parte financeira, da nossa família, né? Porque tem muito a ver de carro. Então, uma das coisas que eu quis te chamar aqui para falar, porque assim, eu falar, né, é uma coisa um pouco... eu não gosto de falar de mim, né? Eu gosto de que as pessoas... Eu sou leonina, eu gosto. Você gosta? Então vamos falar de nós. Vamos falar de nós. Porque é muito interessante, porque a pessoa deve perguntar, mas é o pó de carro e tal. Mas por que ele apresenta o pó de carro? Por que carro? Por quê? Por que eles trabalham com carro? Então, assim, eu queria... Na verdade, é porque ele respira carro. Ele respira. Isso daí, desde criança. Ele conta uma história, desde criança aqui. Ele tinha... e eu ouço essa história sempre. Eu acho que ele já deve ter contado aqui, mas eu vou contar. Que ele tinha os carrinhos de controle remoto. Geralmente eu não conto nada de mim, tá? Não? Eu conto só os outros. Mas é uma história que, assim, ele tinha os carrinhos de controle remoto, mas ele queria nem entender lembrava disso. por quê, como que o carrinho de controle remoto funcionava com o controle remoto. Ele queria entender isso criança, tipo, sei lá, 6 anos de idade. Eu lembro que eu tinha um Pegasus. Nossa. O Pegasus. Não, na verdade não era meu, era do pai. Que o pai deu pra mim esse carrinho, mas ele falou, mas não é seu, você cuida dele, vai lá, dá uma brincada, eu vou guardar. Era um cinza? Era um grandão, assim, cinza eu lembro, eu brincava escondido. Eu acho que isso eu não... Brincava. Pegava meu carro escondido já de criança, olha isso. Não, e eu vou lembrar uma coisa aqui que você vai ficar louca. Aí, eu brincava com esse Pegasus. Tinha o Pegasus e o Colossus, que o Colossus era uma caminhonetona, e tinha o Pegasus, que era um carro rebaixadinho, com as rodas cromadas. Quem é da minha idade aí vai lembrar desse brinquedo, porque não tinha como, era muito legal um carrinho de 4 rodas. Eu, uma vez, deixei o carro cair na escada. E aí quebrou uma partezinha do acrílico do vidro e tal. E aí eu olhei por dentro do carro, assim, aí eu falei, como é que funciona esse negócio? Agora eu vou querer entender. Mano, quando meu pai viu, eu já tinha desmontado o carro inteiro. Aí ele brigou muito comigo. Acho que ele não teria brigado se ele soubesse que eu iria me tornar alguém que faria isso, né? Muitas vezes aqui na loja. Então, assim, mas isso foi muito legal mesmo. Do carrinho, eu acho legal. Agora, eu queria que você lembrasse que a gente fazia muita traquinagem, né? Criança. A gente fazia muita traquinagem. Sempre fui uma menina tranquila. Sei. E eu
Gente, não façam isso jamais. E naquela época eu fiz isso, mas sem saber o que eu tava fazendo e tal. Você lembra que a gente deu uma volta no quarteirão? Acho que você não vai lembrar, você era tão novinha. Eu peguei. Primeiro que eu andar de moto já era um absurdo. Eu lembro que você deixou eu pilotar. Que você pegou só no guidão, ela não tinha nem... Eu não alcançava o pedal, né? É pedal que fala? O pedal. Eu não alcançava. Só que eu fui acelerando aqui, ó. Papa, pum, pum. E o Kleber... E eu ficava todo orgulhosão que eu tava aqui atrás e ela pilotando a moto. Era uma moto grande. Era uma moto grande. Era uma 500, não era? Uma moto roxa. Era uma moto roxa, Era uma CBR 450, aquela preta, pink roxa. Pra mim, no meu tamanho, era gigante a moto. Pra mim já era um negócio que não podia. E aí pra Fernanda, então... E aí mas eu lembro que eu virava, fazia a curva. Você lembra? Eu queria saber se você lembrava disso. Eu lembro. Então eu acho muito interessante, porque assim... Mas não façam isso, olha isso, cara. Tava no sangue da gente, né? Carro, moto, essas coisas. Porque eu lembro que... E aí, eu não sei se você escutou essa história já, de que o pai tava ensinando a mãe a dirigir. Já escutei, mas vamos lá. E aí, você lembra alguma coisa disso? Fala aí, você lembra alguma coisa dessa história? Não, então, eu lembro que você falava assim, o pai tava ensinando minha mãe a dirigir, só que meu pai não tinha muita paciência, né, pra ensinar. E aí, minha mãe errando as marchas tudo e não conseguia tirar o carro do lugar. Aí os dois já brigaram. E o Kleber tava atrás, no banco de trás, só olhando. Aí, meu pai e minha mãe, acho que brigaram, subiram pra casa... O que eles fizeram? Deixaram a chave no contato e a criança aqui feliz no banco de trás. Mas, cara, eu tinha... era muito... Eu não alcançava o pedal. Uns 8 anos, novo, 9 anos? Não sei nem que idade que eu tinha, porque assim... Eu já tenho memória fraca. E dá pra lembrar de criança, mas assim... Eu sei que eu não alcançava o pedal. E aí, só que eu prestei tanta... Que carro que era? Eu prestei tanta... Era um Fusca? Era um Fusca. Eu tava prestando... Eu lembro, a minha visão, da minha memória aqui que eu lembro, eu lembro o pai ensinando a mãe, e eu prestava tanta atenção no que... E eu falava, realmente, por que ela não tá acertando? É só fazer isso, é só fazer aquilo, e não sei o quê. Mas era muito novinho. Quando eles saíram e ficou a chave ali, eu olhei a chave, e me esqueceram. Gente, olha que absurdo! Esqueceram a criança. Dentro do carro. Esqueceram de mim, parte 5, né? Aí eu fui lá, passei pro banco da frente, falei, bom, a chave tá aqui. Só que olha só, isso que eu acho absurdo. Eu peguei, era uma descida, né? A nossa casa era bem numa descida assim. Eu falei, se eu der partida aqui, meu pai vai escutar. Ele vai sair correndo lá de dentro. Eu já falei, vou soltar o freio de mão, o carro desceu. Quando ele chegou lá embaixo, na lombada, eu dei partida, saí com o carro em primeira. Eu lembro que eu não troquei de marcha, mas eu saí com o carro de primeira ali, que eu tava quase alcançando o acelerador. Aí fui assim, ó. Eu dei uma volta no quarteirão inteiro e parei o carro. Que era subida. E, gente, o Fusca é embreagem, é dura. É dura. Entendeu? O acelerador era duro. A marcha, vai engatar. Não, pra engatar a marcha e sair. Porque eu lembro que ele ensinava muito pra minha mãe. Pisa, porque minha mãe deixava o carro morrer. Uhum. Solta devagar a embreagem, solta devagar a embreagem. Ela deixava correr. Então eu só fiz isso, soltei devagar. E eu acho que o Fusca não morria assim, sabe? Se não acelerasse. Uhum. Aí eu acelerei, fui, dei uma volta no quarteirão. Mas o mais impressionante, parei no mesmo lugar, gente. Uma criança fazer isso. Aí, por isso que, por eu ter feito isso, eu falei, minha irmã vai pilotar essa moto aqui na boa. Porque ela é da família, Marcelo, está do sangue, carro, essas coisas, automobilismo. Doido, né? Agora, uma outra coisa que também que é impressionante na família, que só mexe com carro, além, assim, a gente vai falar um pouquinho dos nossos tios, né, que todos mexem com carro. Nosso pai, que infelizmente faleceu, viveu a vida toda com carro, sempre... Fez a vida trabalhando com carro, né? Meu pai, assim, naquela época, gente, e eu vou contar um segredo aqui, é que hoje em dia falar isso é até um absurdo, né? Mas meu pai, eu era menor de idade, e meu pai falava assim, Kleber, vamos levar o carro na feira pra vender. Naquela época, nem era obrigado a usar cinto. Andar de moto não era obrigado a usar capacete. Vocês imaginam uma época, vocês que são aí da geração mais nova, uma época que não precisava usar capacete. Sim. Que você não precisava usar cinto. Então, assim... O que é uma criança de 8 anos levando o carro na feira, não, né? 8 anos não. Eu já tava mais velhinho já. Mas eu aprendi a andar de moto com 9 anos. 9 anos eu peguei a moto lá e já saí. Mas... Com um pouquinho mais velho ali, eu já levava o carro, porque eu ajudava o pai na oficina, ajudava ele a fazer a funilaria, pintura, mecânica, essas coisas. A gente comprava carro muito
usado, velho, Pra vender. arrumava e vendia, né? E aí eu ajudava ele a levar os carros na feira, trazia os carros. Então eu adorava, né? Fazia aquelas coisas e tal. Como era o nome da feira mesmo? Paz Mendonça. Nossa, era muito famosa. E tinha outra. Do Sé, a Feira do Sé. Feira do Sé, isso mesmo. Que a gente levava, a Embi, a gente levou muito depois. A Embi já é muito mais agora Eu recente. lembro que você ia. Eu lembro com a mãe já, né? E aí eu só lembro que era muito chato ficar lá o dia inteiro. Eu pequenininha, era muito Porque chato. hoje vender carro, gente, vocês não imaginam. Você anuncia, vai lá, tira. Não, tem gente que ainda acha difícil. Tirar uma foto, postar umas fotos mais ou menos na internet e anunciar o carro e colocar os dados. Difícil era essa época. Você tinha que ficar lá o dia um carro, inteiro. minha mãe tinha que levar outro, meu pai tinha que levar outro. E a gente ia e vendia às vezes voltava sem nenhum carro, às vezes voltava com mais carro. Com mais carro. Porque fazia rolo. Meu Deus. Você pega 3 carros nesse carro e tal, era, né? Bem isso. Então era mais ou menos isso. E eu lembro que... De carro velho, viu, galera? É carro velho mesmo. Meu pai tinha uma época que... E meu pai veio com uma mão na frente e outra atrás do Paraná, junto com a mãe. Sim. Construíram ali alguma coisa, mas a gente era pobre, a gente não tem vergonha de falar isso. E aí, chegou nessa época, eu lembro que eu contei, que o pai não contava. Meu pai sempre foi muito simples, muito humilde, né? Nunca ninguém falava... Eu falava, esse cara aí não tem não, né? Não é dele não. Mas enfim, eu cheguei, ele tinha 11 carros, 7 motos e 2 caminhões, ou 3 caminhões, não lembro. Eu sei que ele já tinha, nessa época, só com esses rolos, com essas coisas de comprar carro, vender carro e tal. E não era que tinha uma agência de carro. Não, era ele. E ele tinha na garagem, então ele tinha ali as casinhas de aluguel dele, guardava os carros e tal. E a Fernanda vivia tudo isso. Como você enxerga? Você lembra alguma coisa dessa época? Muito pouco. Nossos pais separaram, né? Quando eu era muito nova. Então, quando eu tinha 1 ano, nossos pais separaram. Só que ele morava na mesma rua, tipo, 5 casas abaixo da nossa. As lembranças que eu tenho é assim, ele sempre embaixo do carro mexendo em alguma coisa, montando, desmontando, e eu passava lá, oi pai, não sei o quê. Ele sempre tava desmontando o carro pra vender, ou montando o carro pra vender, ele fazia. Ele fazia. E ele gostava daquilo. Gostava. Mas também ele achava um absurdo pagar pra alguém fazer, né? Então ele não queria pagar. O velho morreu, ele faleceu, mas eu vou contar aqui. O bicho era tão mão de vaca, se ele tivesse um sorrisal na mão, ele pulava na piscina, atravessava, do outro lado já tá sequinho. Ele saía com Deus, não sei como, com 2. Mas, e as lembranças que eu tenho... Não, você falou bem, saía com 2, porque ele fazia 2. um rolo no meio do negócio, do mergulho. Com 2. Porque ele era ligeiro, era muito próspero mesmo, porque ele ajudava muita gente, fazia muita coisa, mas ele era um cara que, ele era próspero, ele fazia negócio, né? Ele voltava com o negócio, né? E queria fazer, e era aficionado por trocar, fazer negócio. Mas eu acho que, assim, a questão do carro, eu brinquei que ele não iria pagar pra fazer. Porque pra ele era uma terapia, fazer. Aquilo. Ele não. E eu levo mais, eu trabalhei com ele. Então, você sabe. Inclusive, meu pai era bem rígido, bem rígido. E aí eu lembro que ele o jeito que ele queria que fizesse tinha que ser aquele jeito. Ele era muito metódico. Muito metódico, exigente. Então eu aprendi muito dele. Pra gente ter hoje, talvez, a qualidade que a gente tem aqui. Olha só que engraçado, né? Como tudo... Entra, né? Porque você fica exigente. Você fala, cara, não, peraí, isso aqui dá pra fazer melhor. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Até aquilo falar, não, agora realmente tá bom, tá legal. Então, só que... E aí o pai, ele foi o meu primeiro sócio. Né, depois tudo aconteceu e tal. Por que ele foi meu primeiro sócio? E a Electric vem com o meu pai sendo sócio. Porque tudo que ele tinha colocado à mão tinha dado certo. Então eu falava assim, não, vai ser uma honra, vai dar certo, porque com meu pai e tal, não sei o quê, vou montar a loja com meu pai. Só que aí, ele sendo aquele jeito, ele falou assim, não, então tá bom, tem aquele pontinho ali, então você vai lá, reforma, põe a porta de aço, pinta, monta o negócio. Não, monta o negócio com o seu dinheiro e eu vou ser seu sócio 50%. Eu falei, nossa, não quer mais nada? Só que eu falava assim, não, com ele vai dar certo. Então assim, a gente trabalhou por muito tempo e tal, só que a partir do momento que aí começou a ter as divergências de, tipo assim, eu não quero um profissional, você que tem que fazer.
Então, assim, acabou... A gente dá muito valor nas pessoas que trabalham com a gente, né? E eu queria dar aquela caixinha, aquele negócio, e o pai, não vai dar não. E aí ali eu falei, pai, deixa eu te seguir. Ele falou, então você vai pagar aluguel. Eu falei, então tá bom, eu pago aluguel. Nossa, pai, era bem assim mesmo. Então, mas isso também forjou quem a gente é hoje. Não, ensinou, o nosso caráter também, nossa questão de ver os serviços e de ser exigente, acho que vem... E da mãe também, né? Porque eu acho que os dois eram muito parecidos nisso. Perfeição. Vai fazer, mas tem que fazer com perfeição. Não adianta fazer meia boca, não adianta entregar um serviço assim. Mas era engraçado, né? Porque você vê como é criação, né? Porque vinha... Minha mãe falava, estuda, filho, vai, faz as coisas direito e vai. Ó, pra você estudar, então assim, ó, a mãe vai ajudar ali, você tem um dinheirinho aqui, eu inteiro aqui, compra um carrinho, compra uma motinha, né? Então isso ia me estimular. Meu pai não, que estudar aqui nada, vem trabalhar aqui na oficina, porque isso aí não me deu nada. Meu pai não estudou praticamente, né? Então ele fez e construiu muita coisa. E construiu muita coisa, né? Mas por quê? Porque ele tinha o manual, a mão de obra, ele tinha, e ele era muito bom para negócio. Então isso é um dom, né? É um dom. É um dom. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu te chamei aqui para falar que você juntou todos esses dons. Você sabe fazer negócio, Fernanda você sabe... Também. Porque eu sou muito mão aberta. Você já é mais mão de vaca. Não chega a ser igual o pai, porque não é impossível. Não tem como ser igual. Mas você não é que eu cuida sou mão de da vaca. parte... Eu dou valor no dinheiro, porque pra mim, assim, meu pensamento, se eu não dou valor no pouco, eu não vou dar valor no muito. É isso. Então, eu acho que dinheiro não leva desaforo. É isso aí. Dinheiro tem que ser tratado com muito respeito. Mas não, isso. É uma coisa que tem pra ter, pra gente viver, não ter não pra esbanjar, acumular. A gente tem na nossa família que não é certo acumular, né? Você tem que se calçar, mas não acumular. Isso. Mas, então você tem a parte financeira, a parte... que você puxou do pai ali, a parte do pai, da mãe, né, de carro, de ter vivido, de ter nascido, né, você já veio um pouco depois. Eu cresci no meio de carro, né, eu queimei vários rádios do meu pai lá, tentando instalar som de carro velho dele, quando ele ia ver, tava tudo queimado, quase botei fogo em tudo, enfim, mas eu fui aprendendo ali. Então, mas você veio depois e você veio pegando... cada coisa. Então você aprendeu. Não, é legal isso, mas eu tenho que aprender a parte de trabalhar com carro, mas a parte financeira não pode ficar para lá. Então hoje você é uma pessoa, eu posso falar que você é mais completa que eu para trabalhar com carro. Porque você aprendeu o carro, você entendeu toda a outra parte. Hein? E ela pilota bem, gente. A gente foi andar de kart uma vez... e ela mandou super bem, até fiquei impressionado. E uma coisa que também foi legal você tocar nessa parte, porque teve um momento da minha vida ali de piloto, que eu nem era piloto, que a gente estava começando. Era kart? Kart. E a gente estava se levantando ainda financeiramente, e eu cheguei para ela e falei assim, Fê, eu piloto bem, mas eu percebi que você pilota muito bem. Você não quer, eu abro mão de eu seguir carreira e eu invisto em você. Ele falou mesmo, gente. Eu falei assim, porque mulher vai ter muito mais oportunidade. Porque assim... é o novo, né? Você vê a Bia Figueiredo lá na Copa Truck, Bia, né? Nossa, um beijo pra Bia, gente. Nossa, quando eu vejo ela deixando aqueles homens tudo pra trás, vou dar um olha, abraço nela parabéns. lá pra você. Bom, você vai poder, vai estar lá com a gente também. Dá um abraço nela. Mas é isso, porque eu falei, pô, uma mulher, e naquela época era só a Bia, acho que não tinha mais ninguém, assim, que pilotava de mais famosa. Hoje já tá tendo muito mais mulheres no negócio. E eu sabia que você ia ter muito mais espaço que eu, né? Sim. E ali você falou não, por quê?
Eu acho que, assim, era mais uma questão de brincar, né? Eu queria brincar, o meu negócio era me divertir. A partir do momento que aquilo se torna uma obrigação, acho que não ia ser legal. Eu acho que eu não sei conviver muito com a pressão. Do campeonato. Exato. De Então, competir. a competição. Você não quer competir, você queria brincar. Brincar, tranquilo. Assim, uma competição ali entre amigos, ok. Mas, tipo assim, uma competição mais a fundo, valendo, assim... Legal. Não, Por que eu tô te dizendo isso? Olha só, a gente não armou nada. A gente não armou eu tava nada. até com medo. Eu falei, Kleber, o que você vai falar? Me fala logo. A gente não armou nada, eu não tinha nada pensado. Eu acho que o bate-papo do Podcarro é sempre muito aberto, muito livre. Mas olha como vai fechar todos os raciocínios que a gente colocou aqui. Aí, olha só que legal. Eu já gosto de competição. Eu já gosto de competição, eu já gosto de ir pra cima, de competir mesmo. Não pra ser melhor que o outro, mas ser melhor que eu mesmo. Então, todo dia eu quero ser melhor que eu mesmo e tal. E pra que eu pudesse ser piloto, você tinha que assumir aqui. Sim. E você assumiu aqui para que eu pudesse ser piloto e de uma coisa que eu mando relativamente muito bem. Então, olha só que legal. Você veio para onde você deveria estar, que eu não poderia estar correndo se você não estivesse na loja. Você até correria, mas com uma cabeça não 100% não, lá, né? E uma coisa estaria ruim. Então a gente se completou. Sim. Um momento da minha vida eu falei assim, Fê, quer ir? Você falou assim, não. Então eu falei, então vou eu. Só que eu não sabia que lá na frente você que me daria a possibilidade de poder ir. Olha que legal. Fê, e nós estamos finalizando assim o nosso Podcarro. E você que gostou, deixa aí o seu like, deixa seu comentário no YouTube, siga, manda esse vídeo pros amigos. Nós vamos compartilhar muito com nossos familiares. Sim. E você aí pela TV, não perca aí as reprises, porque assim, se você assistiu, tem a reprise depois. Fala pra galera que tem a reprise que nós vamos anunciar quando é aí. Fica esperto, tá bom? Tamo junto, Podcarro, só aqui. Fê, quer agradecer alguém? Quero agradecer a você, quero agradecer a minha mãe, a Deus, que eu acho que, igual você falou, eu deveria estar onde eu estou agora, mas tudo isso a Deus, né? Deus, ele faz tudo... Nós temos aqui um quadro rápido que é o Jesus Tá On. Acho que a gente acabou fazendo o Jesus Tá On aqui sem querer. A gente sabe que Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Então, assim... tem gente que fala que não ele escreve certo por linhas certas mesmo, que ele já conhece, mas é isso, eu acho que é dando que se recebe, é assim que a gente foi, uma cumplicidade entre irmãos aqui, e chegamos aqui trabalhando nós dois com carro, eu no automobilismo e você aqui na loja. Você que quer ser atendido por uma mulher que entende de carro, venha até a Electric Morumbi, Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, número 839, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo Podcarro, valeu!